Então vamos entender um pouco mais sobre varizes pélvicas, o porquê elas se formam, o que está por trás dessa doença que acomete milhares de mulheres no Brasil e é causa de tanto sofrimento. O termo varize pélvica ele é quase autoexplicativo. Varize quer dizer uma veia que adoeceu, dilatou, ficou tortuosa e perdeu sua função principal, que é levar o sangue de volta para o coração. É o famoso retorno venoso, de maneira eficiente. Quando essa veia adoece e forma uma varize, quer dizer que ela perde essa função eficiente e passa a ter uma tendência a acumular sangue no seu interior. Isso explica muito sobre a evolução da doença, porque o termo varize se refere a uma doença crônica e degenerativa, ou seja, quando essa veia passa a acumular sangue no seu interior, a pressão interna força o seu crescimento e vira um ciclo vicioso. Quanto mais sangue entra, maior a pressão, maior o crescimento dessa varize. Varize, quando começa a crescer, ela não para nunca mais. E pélvica se relaciona, com o local anatômico onde essas varizes, essas veias doentes se formam de maneira mais frequente, que é ao redor do útero e dos ovários. O processo de dor crônico na pelve feminina, dor durante a relação, dor que piora na menstruação, dor que pode ir para a região posterior, nádegas, costas, tem relação direta com o crescimento das varizes. Cada vez que essa veia dilata, que ela é empurrada para crescer, ela estimula terminações nervosas que geram dor intensa nessas mulheres. E isso explica muita coisa, né? Pensa comigo, quando você fica mais tempo em pé, a gravidade empurra mais sangue para a região da pelve, que dilata essas varizes, resultado, dor. Relação sexual é um momento onde a pelve é inundada, por um aumento do fluxo sanguíneo. Naturalmente, se entra mais sangue na pelve, vai ter que sair por essas veias que estão doentes e tortuosas. Elas vão ser forçadas a dilatar para comportar esse aumento de sangue. Resultado, dor. Com certeza, alguém está se perguntando, mas Fábio, você explicou o mecanismo pelo qual a paciente tem dor pélvica, que é a formação de varizes na região da pelve, ao redor do útero e do ovário. Mas você comentou lá atrás que a paciente também pode ter não só varizes nas pernas, como dor também em consequência de um quadro de varizes pélvicas. Como é que você explica isso? Muitas vezes, quando essas varizes começam a crescer na região pélvica e a pressão no interior dessas varizes aumenta de maneira excessiva, o nosso corpo, de maneira muito inteligente, procura compensar, balancear essa pressão excessiva. E o corpo tem comunicações venosas de veias entre a pelve e o membro inferior. O que é que ele faz? O corpo tenta compensar esse aumento da pressão, transferindo parte do volume desse sangue acumulado para os membros inferiores. Só que isso, ao longo do tempo, aumenta também a pressão nas veias das pernas, causando varizes atípicas na região genital, posterior do bumbum e das coxas, e, consequentemente, essa congestão venosa, que é um acúmulo excessivo de sangue nos membros inferiores, é responsável pelo quadro de dor que o paciente tem, principalmente se ele fica mais tempo em pé ou mais tempo sentado, porque a gravidade vai atuar pressionando, aumentando a pressão nos membros inferiores. Existem 3 causas principais para a formação de varizes pélvicas nas mulheres. Eu vou explicar cada uma delas para vocês. A primeira da lista, e também a mais frequente causa de formação de varizes pélvicas nas mulheres, é uma veia gonadal, ou também conhecida como veia ovariana deficiente. A mulher já nasce com a veia sem válvulas ou com válvulas deficientes. E o que isso quer dizer? Lembra que a função de uma veia é fazer o retorno do sangue em direção ao coração. Isso tudo é orientado pela presença de válvulas. Quando essas válvulas estão doentes ou ausentes, essa veia permite que o sangue faça o caminho inverso. Nesse caso, o sangue vai descer através da veia ovariana, vai encher essas veias que ficam ao redor do útero e do ovário e, naturalmente, ao longo do tempo, a pressão vai aumentando, vai dilatando até que elas virem varizes pélvicas. E esse processo ele pode ser acelerado com a gestação.
Mulheres que tiveram 2, 3 ou mais filhos, com frequência são mais acometidas pela varizes pélvica. Isso tem uma explicação, porque o útero, quando cresce, ele comprime todo esse sistema venoso, dificultando ainda mais o escoamento do sangue, o que retém sangue dentro dessas veias e acelera o processo de formação das varizes pélvicas. Mas atenção, não quer dizer que mulheres que nunca tiveram filhos não possam ter varizes pélvicas. Muito longe disso. A segunda causa de formação de varizes pélvicas em mulher é uma compressão sobre a veia renal esquerda, também conhecida como síndrome de Nutcracker ou quebranose. Isso tem uma explicação muito fácil de entender. Quando a veia é comprimida nessa região, a veia renal, observe que toda a drenagem do sangue que sai do rim em direção ao coração fica obstruída. E é natural que o corpo procure desvios, e o desvio mais fácil e mais próximo é a veia ovariana. Então o sangue é forçado para baixo através da veia ovariana e segue todo esse processo de dilatação das veias parauterinas e ovarianas, que com ao longo do tempo vai culminar com a formação de varizes pélvicas. Número 3 da lista também é um processo obstrutivo, só que na veia ilíaca esquerda, também conhecido como síndrome de May-Turner. E naturalmente, quando eu tenho uma obstrução, o sangue não tem como passar por esse caminho, ele vai procurar um desvio. E nesse caso, o desvio mais fácil e mais próximo é através da veia ilíaca interna. Essa veia ela mergulha profundamente na pelve e tem conexões com as veias parauterinas e ovarianas, e naturalmente com esse aumento do fluxo sanguíneo, ele também vai dilatar essas veias e vai formar as varizes pélvicas. E todos esses conceitos e entendimentos de por que e como se formaram as varizes pélvicas é fundamental quando vamos tratar uma paciente sintomática que tem varizes pélvicas. Porque o objetivo não é tratar só a consequência, mas principalmente a causa do problema.